Essa nova arma mágica era aterrorizante justamente porque ninguém sabia do que ela era capaz. A energia desconhecida parecia errada, antiga, predadora e inteligente, e essa incerteza por si só já era uma ameaça, porque nada de bom esperava os humanos diante de uma magia impossível de prever. Olhando para a criatura, Caixa sentiu um arrependimento profundo e amargo torcer dentro do peito. Se ao menos ela fosse mais forte, forte o bastante para se libertar, forte o bastante para proteger todos, forte o bastante para esmagar esse pesadelo antes que ele crescesse ainda mais. Mas ela já era forte, e o campo de batalha provava isso. Naquele momento, a lendária espada do governante de Astelon, uma lâmina infame que ajudou seu mestre a massacrar inúmeros inimigos, finalmente entrou em cena, sua presença rasgando o desespero como um relâmpago. Nem mesmo a magia demoníaca podia mais salvar a enorme criatura em seu desejo insaciável de destruir os bravos cavaleiros. O próprio ar parecia recuar quando a vantagem do monstro começou a desaparecer, como se uma força mais alta e afiada tivesse traçado uma linha que ele não podia ultrapassar. Quem continua de pé lutando contra um inimigo mais forte não pode ser chamado de fraco. Essas palavras carregavam peso, uma verdade simples e inegável, porque a coragem não se mede pela vitória, mas por se recusar a cair quando o medo manda você fugir. A criatura começou a se despedaçar em pedaços rasgados, cortada por um golpe rápido demais para ser visto. Os subordinados de Caixa olharam em choque para quem havia falado, percebendo que o encorajamento não era vazio, ele veio acompanhado de aço e poder. Depois de atingir o monstro com velocidade relâmpago, o salvador daqueles guerreiros aparentemente condenados pousou com segurança sobre a pedra. O movimento foi controlado e natural, como alguém que já aprendeu há muito tempo a encerrar batalhas antes que elas se tornem tragédias. Ele avaliou o ferimento de Caixa com um olhar duro e experiente, mesmo tendo se libertado do apêndice do monstro, a ferida era séria. Mas a própria Caixa não esperava vê-lo ali, seus olhos se arregalaram em descrença quando o reconheceu. Um frasco de poção voou em sua direção, lançado com urgência pelo guerreiro que havia aparecido no momento exato. Pegando-o com mãos trêmulas, Caixa conseguiu agradecer com dificuldade, segurando o vidro como se fosse a última corda sobre um precipício. Ainda atordoada com o que tinha acabado de acontecer, Caixa só conseguia encarar o homem que elogiava seu esforço como se desafiar a morte fosse algo normal. Ele mandou que ela fosse descansar, uma ordem dita com calma autoridade, como se recusasse a deixá-la desabar diante de seus soldados. Era Ian. O cavaleiro declarou que deixassem todo o resto com ele, afirmando que agora era um membro das forças especiais responsável pela operação de resgate. Seu tom deixava claro, a partir dali, a atenção do inimigo seria dele. Logo a garrafa de poção estava vazia no chão, rolando levemente entre cinzas e escombros. Caixa havia bebido tudo sem hesitar, o desespero superando o orgulho, seu corpo se agarrando à promessa de recuperação como alguém se agarra ao último fôlego. Com a voz trêmula e os olhos que ainda não paravam de tremer, Caixa agradeceu Ian novamente. Ela admitiu a verdade sem rodeios, devia a ele sua vida, porque sem sua chegada teria morrido, presa e dilacerada pela persistência cruel daquele monstro. Ela tentou avisá-lo sobre o poder assustador de regeneração do monstro e o que isso significava para a batalha, mas nem terminou a frase. Ian a interrompeu calmamente, dizendo para não se preocupar, como se já tivesse medido o perigo e decidido que ele não passaria. Quando soube que a criatura não podia mais se recuperar, Caixa mencionou a missão de Ian no norte, ainda sem acreditar que ele estava ali. Ian explicou simplesmente que veio imediatamente depois de concluí-la, recusando-se a perder tempo enquanto seus companheiros estavam presos no inferno. Ian disse que não podia ficar parado sabendo do perigo que seu povo enfrentava, e essa determinação deixou os defensores impressionados. Eles ainda estavam chocados com sua decisão de entrar voluntariamente nesse pesadelo, porque escolher entrar no Plane of the Dead não era apenas coragem, era desafio. Enquanto os soldados o elogiavam como um exemplo incrível e brilhante, o tipo de cavaleiro das forças especiais em quem realmente se pode confiar, Ian sentiu uma satisfação silenciosa. A admiração deles fortalecia sua reputação, e ele a aceitava sem falsa modéstia, sabendo que respeito também pode ser uma arma. Então os guerreiros perguntaram onde estava o resto da equipe de resgate, presumindo que um pelotão inteiro havia sido enviado.
Ian os corrigiu imediatamente, dizendo que eram apenas 5 pessoas, suas palavras caindo como uma pedra nas expectativas deles. No começo eles ficaram animados, achando que de 50 unidades finalmente chegariam para ajudá-los, mas a empolgação desmoronou quando Ian esclareceu a verdade. Não eram mais que 5, e o número de repente pareceu dolorosamente pequeno diante da horda lá fora. Resmungando decepcionados com a chegada de apenas 5 reforços, os homens exaustos olharam uns para os outros com um medo vazio. Sem saber o que fazer a seguir, sentiram-se abandonados de novo, porque a esperança tinha chegado, sim, mas tinha chegado em punhados, não como um exército. Cacheverine soltou sua ordem pelo pátio, a voz soando como aço batendo quando mandou todos se acalmarem. Em uma unidade especial, ela lembrou, a força nunca era medida pelo número de pessoas, mas pela qualidade afiada, disciplina, coordenação e coragem. Knight ouviu com admiração aberta, absorvendo cada palavra como se fosse uma doutrina de batalha gravada em pedra. Deixem a jovem cadete, Cacheverine, aproveitar o alívio da chegada dos amigos, ela realmente precisava daquele pequeno calor no meio de tanta ruína e medo. As conversas animadas e os sorrisos rápidos não eram conversa vazia, eram um esforço consciente para acalmar sua empolgação antes que virasse pânico. Até o riso dela parecia calculado, como um escudo levantado no último segundo. Agora, finalmente, a verdade se encaixou na mente da aristocrata com uma clareza gelada. Damian, o instrutor-chefe que comandava o centro de treinamento de recrutas, não tinha perdido ninguém por acidente. Ele havia colocado deliberadamente uma unidade especial ali, como se deixasse uma lâmina afiada em um corredor escuro, esperando para ver quem sobreviveria. Segundo Cacheverine, Knight de alguma forma tinha perdido o favor de Damian, e essa simples mudança de atitude trouxe uma consequência mortal. Isso explicava por que ele era enviado para lugares como aqueles, zonas onde o ar tinha gosto de ferro e medo antigo, onde erros eram punidos na hora. Vendo por esse lado, aquela missão parecia menos um dever e mais um teste escrito com sangue. A garota se preparou para falar, queria agradecer ao jovem que a salvou, queria perguntar o que ele realmente era. Mas as palavras morreram na garganta no meio da frase. Algo horrível apareceu diante deles, tão errado que parecia distorcer a própria realidade ao redor. Gritando para Knight se virar, Cacheverine estendeu o braço para frente, o dedo tremendo enquanto apontava. Uma pata enorme, grande demais, viva demais, começou a se mover, as garras se abrindo como se estivessem sentindo o ar. A criatura recém-desperta avançou em direção ao bravo guerreiro com uma fome lenta e inevitável, determinada a agarrá-lo como presa. Quando Knight olhou para trás, ele parecia quase absurdamente calmo, como se o perigo gigantesco fosse apenas poeira flutuando. Sua expressão mal mudou, sua postura continuou relaxada, tranquila e controlada. Para quem observava, parecia que ele não entendia a ameaça, ou que entendia tão bem que simplesmente não tinha mais medo. Os guerreiros da unidade especial de Cacheverine ficaram olhando, confusos com a calma inquietante do companheiro. Por um momento, até pensaram que o monstro tivesse errado o golpe por causa do próprio tamanho. Mas o desconforto no peito só aumentou, porque a quietude de Knight não parecia ignorância, parecia certeza. Knight apertou o punho na espada, já sabendo que decapitar o monstro não seria suficiente. Ele tinha ouvido as histórias sombrias. Quando a morte se mistura com necromancia, cabeças cortadas são só um inconveniente, não um fim, como um enxame de zumbis nascidos de uma mesma fonte maldita. Se aquela era a regra ali, então Ian simplesmente iria quebrá-la, disposto a matar a criatura 100 vezes se fosse preciso, até a maldição dela se esgotasse. Confuso com as palavras frias de Knight e sua postura destemida, o monstro respondeu do seu próprio jeito, com forma e violência. Uma pata grotesca se alongou e endureceu, se transformando em algo parecido com uma lança, uma estaca afiada criada de um pesadelo vivo. Ele ergueu aquela arma improvisada com intenção predadora, como se estivesse ansioso para cravar o guerreiro no chão. A criatura atacou repetidas vezes, cada golpe pesado o suficiente para quebrar pedra, mas nenhum conseguiu tocá-lo. Knight escapava de todos os ataques com movimentos mínimos, como uma sombra passando entre gotas de chuva. Com calma, quase preguiçoso, ele chamou o monstro de idiotas, zombando abertamente por ele não entender o que realmente estava tentando atingir.
Os olhos de Casheverine não saíam da luta, acompanhando cada movimento de garra e cada passo no chão. Aos poucos, ela chegou a uma conclusão assustadora. Os ataques da criatura não eram desajeitados, e ela não estava errando por acaso. Algo diferente estava acontecendo, algo muito mais preciso. Então ficou claro. Nightyan não estava sobrevivendo porque o monstro errava, ele estava sobrevivendo porque desviava com uma habilidade assustadora. Cada esquiva era calculada, cronometrada no menor instante, como se ele pudesse ver o caminho da morte um segundo antes dela chegar. A criatura agressiva, recuperando postura e força, se posicionou bem diante de Nightyan. Ela ergueu seu tronco destruído e gigantesco em uma exibição grotesca, como se estivesse exibindo o próprio horror do seu corpo. O ar ao redor parecia mais pesado, carregado com cheiro de podridão e uma vitalidade antinatural pulsando. Sempre atenta, Casheverine percebeu um movimento nauseante no centro do monstro, algo se mexendo dentro da cavidade do peito. Formas começaram a se contorcer para fora, e o cheiro de terra de cemitério ficou mais forte, como se o próprio solo tivesse sido aberto. Ela gritou para Nightyan desviar, avisando antes que aqueles mortos que estavam surgindo conseguissem agarrá-lo. Dezenas de zumbis explodiram para fora do interior horrível do monstro, derramando-se como uma maré violenta. Eles atingiram o chão já correndo, membros se movendo de forma quebrada e desesperada, bocas abertas em fome silenciosa. Avançaram sobre Nightyan em frenesi, prontos para derrubá-lo e arrancar sua vida. O olhar de Nightyan mudou instantaneamente, o calor e a indiferença desapareceram como uma vela apagada. Seus olhos ficaram afiados, focados e mortais, enquanto seu corpo entrava em um ritmo defensivo. O campo de batalha deixou de ser caos e virou uma sequência de alvos e tempo exato. Usando a 16ª forma do espírito sombrio, Nightyan se moveu com velocidade e controle assustadores. Em um único instante, ele podia liberar milhares de golpes rápidos como um relâmpago, cada um colocado com precisão cirúrgica. O aço brilhava como luz de tempestade enquanto ele destruía os mortos-vivos que avançavam. Os inimigos eram incontáveis, mas números não significavam nada diante de um guerreiro que transformava impulso em destruição. Os zumbis caíam em pedaços, destruídos antes mesmo de conseguirem alcançá-lo. Aquilo parecia menos uma luta e mais uma execução no ritmo de um trovão. Nesse confronto, Nightyan era completamente imbatível. Sua espada caía com golpes estrondosos e dominadores, cada movimento soando como um julgamento imposto ao mundo. A cada arco da lâmina, monstros eram partidos como se a própria arma exigisse obediência da carne e dos ossos. A primeira linha de zumbis avançou e foi eliminada quase instantaneamente, cabeças e torsos cortados em linhas limpas e implacáveis. A segunda onda veio logo atrás, pisando sobre os restos ainda se mexendo, apenas para encontrar o mesmo destino. O chão ficou coberto de pedaços dos mortos, formando um tapete grotesco sob os pés de Yan. Os soldados da unidade especial mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles assistiam Nightyan cortar cabeças de zumbis com uma eficiência assustadora, como se já tivesse praticado aquele pesadelo 1000 vezes. A facilidade com que ele destruía os mortos-vivos deixou suas gargantas secas e suas mentes em choque. Eles também perceberam algo ainda mais importante: o corpo do monstro gigante começou a afundar e ceder. Seu corpo enorme vacilava, incapaz de se restaurar depois dos ataques implacáveis do Cadete Yan. A regeneração da criatura, antes tão assustadora, agora parecia lenta, e então começou a falhar completamente. O monstro não podia mais reviver por causa da espada do governante de Aelon, uma arma conhecida por cortar correntes mágicas na própria origem. Ela não cortava apenas carne, cortava a força invisível que alimentava maldições, incluindo a própria energia da morte. Sem essa fonte, a necromancia da criatura não tinha mais do que se sustentar. Aquilo que a unidade tanto tinha rezado finalmente aconteceu. O monstro aterrorizante começou a se desintegrar, seu poder se desfazendo como se seu corpo fosse feito de cinzas frágeis. A cada momento ele perdia mais de si mesmo, e com isso desaparecia sua capacidade de se levantar outra vez. O colapso acelerou de forma impressionante. Um minuto antes ele era um gigante imenso, uma fortaleza viva de horror, agora estava rapidamente virando apenas destroços e ruína espalhada.
Onde antes havia ameaça, restavam apenas restos se desfazendo e um cheiro persistente de corrupção. A unidade especial olhou para Nightyan em silêncio total, incapaz de aceitar o que tinha acabado de acontecer. Ele havia derrotado o monstro gigantesco sozinho, e aquilo parecia irreal, como uma lenda ganhando vida. Mais de um soldado se perguntou, com a garganta apertada, se ele realmente podia ser apenas um membro comum do grupo. Kasheveraine, que tinha apenas assistido à batalha e depois visto a vitória do companheiro, também estava profundamente abalada. Sua surpresa não veio em grito ou exclamação, ela apareceu nos olhos, como uma tempestade contida pela disciplina. Até ela, a comandante, teve dificuldade em medir o verdadeiro alcance do poder de Nightyan. De repente, um de seus subordinados chegou correndo com um relatório urgente sobre um incidente no portão leste. Por um momento, o estômago de Kasheveraine afundou, e ela temeu que os defensores dali já tivessem sido derrotados. A fortaleza parecia prestes a ser engolida por todos os lados. O mensageiro rapidamente explicou que o portão não tinha caído, mas a notícia ainda não era boa. Reforços estavam chegando, novos monstros atraídos pelo cheiro da batalha, prontos para esmagar o esquadrão noturno com novas ondas de morte. A ameaça não tinha acabado, só tinha mudado de forma. Naquele exato momento, um zumbi saltou para o combate, avançando desesperadamente. Ele nem conseguiu completar o ataque, um dos cavaleiros interceptou e o eliminou com um movimento rápido e limpo. A criatura se despedaçou no meio da corrida, como se o próprio campo de batalha rejeitasse sua existência. Roman, o recruta que deu o golpe final, tratava os novos inimigos como simples bonecos de treino esperando para serem quebrados. Ao lado dele, Cruel Dwight avançava com a espada na mão, sério e eficiente, sem prazer em destruir cadáveres, mas também sem hesitar. O contraste era claro, a confiança feroz de Roman e a frieza experiente de Cruel Dwight. Kasheveraine foi informada novamente, outro reforço inimigo havia aparecido, desta vez no portão sul. Lá, esqueletos cobertos de gelo se reuniam como uma procissão congelada, ossos cobertos de geada e uma presença que espalhava frio antinatural. A fortaleza estava sendo testada em vários pontos, e qualquer um deles podia ceder. O poder dos espíritos da neve se intensificou, como se o próprio inverno tivesse escolhido um lado. Um guerreiro avançou e sacou sua espada mágica, sua aura brilhando contra o ar congelante. O aço colidiu com a ameaça gelada, espalhando estilhaços brilhantes pelo chão. Perto dela, Lorena Beowulf informou com voz firme que os zumbis restantes daquele lado já tinham sido eliminados. Suas palavras transmitiam segurança silenciosa, mas sua postura mostrava vigilância, não alívio. Mesmo com o perigo imediato resolvido, ela sabia que a batalha podia mudar a qualquer segundo. Como líder defendendo a fortaleza abandonada, Kasheveraine permitiu-se um breve momento de reflexão. Todos tinham ficado mais fortes, mais rápidos, mais resistentes, mais coordenados do que quando a campanha começou. Essa mudança aparecia em cada movimento e na calma com que enfrentavam horrores que antes teriam destruído suas mentes. Esse crescimento era mais evidente em Nightyan, cuja presença parecia estranhamente imponente, como se seu espírito fosse maior que o dos outros mesmo estando lado a lado. Comparado a ele, Kasheveraine sentiu um pequeno toque de inadequação, uma sombra desconfortável tocando seu orgulho. Ainda assim, ela engoliu esse sentimento, porque liderar exige firmeza, não autopiedade. Eles não tinham tempo para relaxar. A ameaça dos monstros não tinha desaparecido só porque sobreviveram àquela parte da batalha. O ar ainda carregava o aviso de perigo chegando, e cada corredor da fortaleza parecia uma boca prestes a se abrir. Ninguém podia desperdiçar essa pequena chance de se organizar. Kasheveraine ordenou que o primeiro grupo reforçasse o portão leste ao lado de Roman e Cruel Dwight, formando uma linha de resposta rápida. O segundo grupo foi enviado para o portão sul, garantindo que a fortaleza não fosse tomada por dois lados ao mesmo tempo. Este não era o momento para Kasheveraine se torturar com pensamentos de não ser digna. Ela faria tudo o que pudesse, tomar as decisões certas, proteger seu povo e manter a linha até o último suspiro se fosse preciso. Observando sua liderança determinada, Nightyan realmente a admirou, não por ser perfeita, mas pela coragem de liderar mesmo sentindo medo.
Ela podia carregar dúvidas por dentro, mas nunca deixava isso aparecer na voz. Kasheverine acalmou a unidade, estabilizou os nervos deles e então os direcionou com eficiência precisa. Mesmo sob pressão, ela se movia como alguém que sabia que o pânico é contagioso, e a calma também. Com um leve sorriso gentil, Night Yan olhou para sua companheira de comando. Sua confiança nela não era exagerada, era silenciosa e absoluta, baseada no que ele tinha acabado de ver. Ele acreditava que ela seria útil não só como líder, mas como a âncora que impediria a unidade de se desintegrar. Então Night Yan fez uma sugestão que surpreendeu o aristocrata: reunir imediatamente todos os feridos, sem demora. Seu tom carregava urgência, como se um plano já estivesse se formando em sua mente. A ideia de sair dali logo, depois de tudo o que tinham enfrentado, parecia repentina, quase surreal. Nas mãos de Night Yan havia um aro brilhante com 3 esmeraldas, cada gema pulsando com luz contida. Ele propôs que Kasheverine escapasse usando aquele objeto estranho e claramente valioso. O anel vibrava suavemente, como se fosse uma porta esperando alguém decidir para onde abrir. Kasheverine reconheceu na hora, um portal de teletransporte móvel, um dos dispositivos inventados pelo cientista mágico Isaac. Esses artefatos eram raros, caros e extremamente protegidos, capazes de rasgar o espaço por um breve momento de passagem. Vê-lo ali, nas mãos de Yan, era como ver uma joia da coroa dentro da bolsa de um soldado. Night Yan pediu apenas uma coisa, que ela nunca mencionasse de onde aquilo veio, e principalmente que não dissesse que o instrutor-chefe tinha lhe dado algo tão caro. Mas a surpresa de Kasheverine aumentou quando percebeu a verdade. Yan tinha pegado o teleporte de Visconde Jaren. Fosse roubo, recuperação ou justiça do destino, a implicação era perigosa. O dispositivo brilhante estava guardado em uma caixa, preparado como uma rota de fuga para os privilegiados. Night Yan conhecia bem esse tipo de pessoa. Covardes como Visconde Jaren sempre planejam fugir sozinhos, deixando os outros para morrer como distração. Se o nobre planejava traição, então Yan simplesmente tomou aquele caminho de sobrevivência para quem realmente lutou. Kasheverine também conhecia a limitação cruel: o teleporte só podia transportar uma pessoa por vez. Pior ainda, o custo de energia aumentava brutalmente. Tentar enviar 5 pessoas ao mesmo tempo exigiria uma quantidade impossível de poder. O anel era esperança, sim, mas uma esperança limitada pelas contas impiedosas da magia. Dizendo para a colega não se preocupar, Night Yan insistiu que sabia como resolver o problema, mas precisaria de tempo para carregar o dispositivo corretamente. Era por isso que queria reunir os feridos. Eles poderiam ser enviados um por um, em sequência, antes que a próxima onda de inimigos chegasse. Seu plano era frio e prático, focado em salvar vidas, não em orgulho. Entendendo finalmente, Kasheverine começou a reunir rapidamente os feridos e levá-los ao ponto de encontro. Acima deles, Momon cruzou o céu da noite como uma flecha escura, surpreso com a mudança repentina de estratégia, mas pronto para obedecer. Ao redor, a fortaleza rangia sob ameaças distantes, e o ar parecia pesado com a urgência da fuga. Com um sorriso preguiçoso que parecia tocar bem perto da verdade, Yan provocou a feiticeira dizendo que ela estava parecendo cansada e esgotada. O comentário bateu como um tapa. Os olhos dela se acenderam, e em um instante a irritação virou raiva. Ela tinha certeza de que ele estava zombando dela, insinuando que pretendia sugá-la até não restar nada além de exaustão. No momento em que Momon começou a reunir mana, puxando a energia para dentro do seu núcleo com controle treinado, Yan se moveu sem hesitar, pressionando, puxando, drenando aquele poder recém-formado como se fosse direito dele. Ela não era nenhuma vaca mansa guardando energia para ele usar a noite inteira, e a humilhação de ser tratada assim queimou mais forte do que qualquer feitiço. Mesmo que Yang, à sua maneira, fosse realmente grato pelo que ela havia feito por ele, ainda assim conseguiu provocar Momon até deixá-la furiosa. Ela não ia deixar que ele escapasse com um sorriso arrogante e palavras vazias. Mas então ele levantou a mão em gesto de calma, baixou o tom da voz e lembrou, de forma tranquila, mas firme, do favor que ela mesma havia exigido dele, da promessa que tinha insistido que ele pagasse. Ig mal teve tempo de organizar o próximo pensamento, mal conseguiu começar uma explicação, quando algo novo e claramente terrível surgiu por perto.
O ar ficou pesado com uma presença hostil. Um som parecido com algo rasgando ecoou pelas ruínas, e todos ao redor ouviram, como se a própria fortaleza tivesse estremecido em aviso. Roman, Cruel Dwight, Cacheverine e Ian estavam espalhados por diferentes partes da fortaleza abandonada, mas todos sentiram a mesma pressão estranha atravessando pedra e corpo. Não era apenas magia, era uma energia errada, um fluxo sinistro que parecia entrar pela pele e fazia os pelos dos braços se arrepiarem de puro instinto. No instante seguinte, nuvens negras e densas começaram a girar acima da enorme fortaleza onde a unidade especial estava posicionada. O céu parecia tinta derramada. O vento morreu, a luz enfraqueceu, e a fortaleza ficou coberta por uma escuridão que parecia sugar tanto o calor quanto a esperança. Então o chão começou a tremer, primeiro uma vibração leve nos pés e nas pedras, depois um tremor violento que sacudiu muralhas quebradas e destroços. Rachaduras se espalharam pelo pátio como vidro quebrado, como se algo colossal sob a terra estivesse forçando seu caminho para cima lentamente. Por fim, mãos gigantescas surgiram da terra quebrada, grandes demais, erradas demais, arrastando entulho como se fosse terra macia. Dedos longos estranhos se abriram, articulados como um desenho de pesadelo, e cada movimento raspava na pedra com um som que fazia os dentes apertarem. Uma criatura negra como breu se puxou para fora depois dessas mãos, surgindo da rachadura como um cadáver sendo parido pela terra. Sua pele parecia engolir a pouca luz que restava. Olhos sem vida brilhavam com um vermelho apagado, não um calor de vida, mas o brilho frio do ódio. Mais criaturas demoníacas vieram logo atrás, avançando com passos pesados sobre o chão destruído. Elas se moviam com propósito, indo em direção aos cavaleiros que ainda lutavam em outras partes, sem saber que um novo terror havia chegado. A aproximação dos monstros parecia uma armadilha se fechando. Momon perguntou se Ian também conseguia sentir aquilo. A expressão de Ian ficou séria enquanto ele expandia sua percepção, e uma força mágica repulsiva pressionou de volta como uma névoa podre. Ele não precisou de confirmação, aquela sensação significava apenas uma coisa, e a conclusão gelou até os ossos. Já estava ali, Momon percebeu de repente, com uma clareza desagradável, como se um véu tivesse sido arrancado. Aquela presença era a mão escondida por trás de todo o caos ao redor. A resposta que surgiu na mente dela foi amarga. O verdadeiro cérebro por trás de tudo finalmente tinha chegado perto o suficiente para ser sentido. Uma sombra imensa e negra se espalhou sobre a fortaleza abandonada, apagando a frágil sensação de controle que os defensores tinham enquanto seguravam os zumbis. O pequeno grupo nas muralhas parecia de repente muito menor, como uma vela solitária em uma tempestade, enquanto a escuridão pressionava para apagá-los. O grande e terrível rei dos cadáveres estava se posicionando, pronto para participar diretamente daquela batalha entre aço e mortos reanimados. Aquilo não era apenas mais um ataque de mortos-vivos, era uma escalada deliberada, como se o campo de batalha tivesse virado palco e o pior ator tivesse acabado de entrar. Enquanto isso, as criaturas monstruosas continuavam marchando em direção aos defensores da fortaleza com impulso implacável. Suas silhuetas ficavam maiores a cada passo, e o ar ao redor parecia mais frio e pesado, como se a simples presença delas tornasse o mundo mais hostil. Apenas olhar para aqueles horrores gigantes poderia levar um soldado comum direto para a morte, pelo pânico ou pelo desespero. Mas a unidade especial era diferente. Eles não desmoronaram. Engoliram o medo, apertaram as armas e deixaram a disciplina substituir o instinto de fugir. Ordens ecoaram pela tensão, mover em duplas, espalhar posições, parar de reclamar. A equipe obedeceu com precisão fria, ocupando pontos estratégicos e corredores quebrados. Ombros firmes, armas erguidas, prontos para enfrentar os novos monstros com raiva controlada. Quando veio a ordem para atacar, os bravos guerreiros avançaram por trás, lâminas brilhando em golpes coordenados. O aço cortou carne monstruosa e carapaças, mirando juntas e tendões para desacelerar as criaturas. Era o tipo de ataque de soldados que sabem que hesitar significa morrer. 30 minutos antes, Ian conversava com seus companheiros dentro da fortaleza abandonada, onde o estandarte deles ainda estava pendurado, rasgado, mas firme. Ele disse que o portal estava pronto e explicou o plano: evacuar os outros primeiro e depois sair.
Ele olhou diretamente para Lorena Beowulf e prometeu que daria um tempo, mesmo com cada segundo passando rápido demais. Depois de explicar o plano, Yang perguntou se todos tinham sentido aquilo, o despertar sujo da aura da morte, o aumento claro de energia que indicava algo poderoso surgindo além das muralhas. Sua voz permaneceu firme, mas a pergunta tinha peso. Ele não perguntava por curiosidade, o campo de batalha estava mudando. Com esse despertar, novas criaturas e mortos-vivos já estavam se aproximando, e se não fossem enfrentados diretamente, a maré de inimigos esmagaria todos ali. Yang pediu para Romã, Lorena Beowulf e Cruel Dwight segurarem as criaturas, ganhando tempo para o portal carregar. Dwight, irritado, perguntou por que justamente os três tinham que carregar esse peso. Yang explicou a lógica cruel. O portal de teletransporte não carregava com esperança ou orações. A aura da morte liberada quando mortos-vivos eram destruídos precisava ser capturada e convertida em energia, alimentando o dispositivo como combustível. Ou seja, monstros precisavam morrer, repetidamente, até que o portal tivesse energia suficiente. Shiryu insistiu que Yang ficasse no portal para organizar a evacuação dos membros da equipe, mantendo tudo em ordem e evitando um caos fatal. Não foi um pedido suave, foi direto e prático. Mesmo irritada por ficar fora da linha de frente, Shiryu aceitou, mandíbula tensa. Kasheverine não aguentou mais. Ela se virou para Yan, a voz tremendo de determinação, dizendo que não podia simplesmente fugir e abandonar a luta. Ela queria ficar, lutar lado a lado com os outros e enfrentar os monstros. Se voltasse sem conquistar nada, sua posição nas forças especiais cairia, e a mancha no nome da sua família só pioraria. Essa missão era mais do que sobreviver, era uma chance de provar seu valor e recuperar a honra. Ian não escondeu o desagrado. Ele tinha pouca paciência para orgulho aristocrático misturado com desespero, e não confiava em ambição no campo de batalha. Seus olhos se estreitaram enquanto avaliava se a determinação dela valia o risco. Mesmo assim, Ian concordou, mas com um aviso. Ele lembrou Kasheverine da dívida que ela tinha com ele, deixando claro que não esqueceria depois da batalha. Kasha baixou a cabeça e agradeceu, a gratidão sincera. Ian então entregou a ela várias garrafas de água benta que havia pegado de Viscount Jaren. O líquido brilhava levemente dentro do vidro. Ele disse para Kasheverine molhar a lâmina com aquilo, para que cada golpe ferisse mais profundamente os mortos-vivos. Do alto da muralha, um cavaleiro gritou que não deveriam matar todas as criaturas, apenas segurá-las e contê-las. Ele disse que terminaria o resto sozinho. Os outros ficaram confusos, sem entender por que ele queria limitar o ataque. A mente de Yan corria enquanto pensava na verdadeira fonte, quem estava controlando o exército de mortos-vivos lá atrás, espalhando a aura da morte. Enquanto esse núcleo existisse, a maré nunca pararia. Mesmo assim, a determinação de Yan não vacilou. Ele estava decidido a destruir esse inimigo, não importava o quão forte fosse. Se a fonte fosse cortada, o exército inteiro cairia. Apenas a capa de Yan foi vista cortando o ar enquanto ele se movia rapidamente. Atrás dele, seus companheiros gritaram seu nome, assustados com sua intenção. O bravo cavaleiro saltou do topo da fortaleza, descendo em direção ao inimigo como uma lâmina caindo. Seus companheiros imploraram para que ele não enfrentasse aquilo sozinho. A criatura respondeu com um grito horrível que soou como metal arrastando no osso. Ela avançou furiosamente em direção aos defensores. Romã, o 12º cadete, parecia transformado em um berserker. Ele apertou os punhos e correu direto contra o monstro. Técnicas de fortalecimento corporal correram pelo corpo de Romã, reforçando músculos e ossos com magia disciplinada. Seus punhos pegaram fogo. Com movimentos ágeis, Romã entrou no alcance do monstro e cortou com precisão brutal. 2 tentáculos foram cortados de uma vez. Lorena Beowulf elogiou Romã com um grito firme e entrou na batalha logo depois. O monstro começou a perder vantagem, agora enfrentando 2 cavaleiros poderosos ao mesmo tempo. Lorena Beowulf saltou para o ar ativando a segunda forma do Spirit of Souls, e a temperatura ao redor caiu. Ela então lançou a técnica Small Blizzard, criando uma tempestade de gelo que prendeu o monstro.
Para a surpresa de Castlevania, seus companheiros lutavam com grande coordenação. Castlevania ativou uma técnica giratória e atacou um monstro próximo com força. Ela gritou para Cruel Dwight recuar e avançou para enfrentar o monstro mais de perto. Com um passo mágico explosivo, ela mudou rapidamente de posição e ganhou vantagem. Uma lâmina espectral apareceu em sua mão, brilhando com uma luz estranha. Seus companheiros ficaram surpresos quando Castlevania combinou duas técnicas ao mesmo tempo. Uma das cabeças do monstro foi arrancada pelo golpe de Castlevania e girou pelo ar. Parte do líquido negro respingou nela, fazendo Castlevania fazer uma careta de nojo. Ela limpou rapidamente a mão e disse aos companheiros que estava bem. O monstro nem tinha conseguido tocá-la. Um som repentino e brutal, como osso raspando em ferro, puxou a atenção de Castlevania para longe do choque das espadas. O olhar dela se fixou à frente por um instante, vazio e desfocado, como se sua mente tivesse travado por um segundo. No meio do caos, um novo monstro se ergueu diante dela como uma parede viva, um enorme tronco em forma de boca levantou-se no ar, e dentro daquela cavidade sombria, dois olhos em chamas encaravam enquanto fileiras de presas afiadas brilhavam com fome. Antes que a criatura aproveitasse sua hesitação, alguém a atingiu com força, um chute urgente entre os ombros que a empurrou para frente e para fora da linha de morte. Não foi um golpe gentil, mas salvou sua vida, fazendo Castlevania tropeçar para longe exatamente quando o terrível tronco desceu, errando a guerreira por um fio. Desequilibrada e deslizando sobre as pedras quebradas, Castlevania virou a cabeça para trás em choque. No meio do barulho da batalha, ouviu um grito alto e áspero, cheio de raiva e adrenalina, chamando ela de idiota por ter travado. O insulto doeu quase tanto quanto o chute, mas ela reconheceu imediatamente. Era a voz de alguém que se recusava a vê-la morrer. O salvador era Cruel Dwight, o mesmo cavaleiro arrogante que momentos antes tinha mandado ela sair do caminho. Agora a situação tinha virado de forma cruel, a garra do monstro pairava sobre ele como a lâmina de um carrasco. Ele estava firme na posição, mas a sombra enorme deixava claro que tinha tomado o lugar dela no perigo. No segundo seguinte, o tronco gigantesco avançou com velocidade assustadora e engoliu o cadete azarado inteiro. O grito de Castlevania escapou da garganta, por horror misturado com arrependimento imediato. O peito dela apertou como se o próprio campo de batalha tivesse fechado ao redor do coração, e por um momento ela só conseguiu olhar, convencida de que tinha acabado de ver um companheiro morrer por causa da sua hesitação. Parada na beira da luta, Castlevania encarou a criatura enorme e pensou em Cruel Dwight lá dentro, vivo ou morto, ela não sabia. A confusão veio mais forte que o medo. Por que ele faria aquilo? Por que se jogaria na boca de um monstro por ela, se sempre agiu como se ela fosse apenas um incômodo? Lembranças da academia passaram pela mente dela, Cruel Dwight, egoísta e arrogante, sempre agindo como se o mundo lhe devesse respeito. Ele era rude, orgulhoso e cruel até demais. Mas agora, no meio da batalha real, aquele mesmo homem tinha agido sem pensar duas vezes, algo que não combinava com a imagem que ela carregava dele por anos. Então Castlevania percebeu algo estranho no movimento do monstro. O tronco não se contorcia como de um animal faminto, ele girava com um ritmo controlado e preciso. Aquilo parecia familiar demais, como se fosse uma técnica e não um movimento instintivo. O mesmo tronco que havia engolido Cruel Dwight começou a girar ainda mais violentamente, torcendo sobre si mesmo como se algo dentro estivesse rodando como uma broca. A carne se deformava por dentro, e o movimento ficou rítmico demais para ser aleatório. Era a técnica Spinning Fang, reconhecível pela forma como a força girava e cortava para fora. Com um estalo úmido e brutal, o tronco do monstro se rasgou ao meio. Da abertura rasgada, Cruel Dwight explodiu para fora, vivo, lançado pelo próprio contra-ataque como uma lâmina saindo da bainha. Um segundo depois, o nobre aventureiro pousou em um agachamento baixo e rolou sobre os escombros antes de ficar de pé novamente. Ele sorriu para Castlevania, um sorriso quase divertido que não combinava com o massacre atrás dele. Ela tinha certeza de que ele estava morto, e a expressão chocada dela fez o sorriso dele aumentar. Antes dessa luta, Cruel Dwight tinha tentado infundir sua espada com mana como Ian fazia, mas a tentativa quase o matou, a energia saiu do controle e quase o destruiu por dentro.
Aquela falha ainda o perseguia. Agora ele estava impressionado com a facilidade com que Ian fazia aquilo parecer simples. Enquanto o cruel Dwight continuava mencionando Young, dizendo que os métodos dele, as lições dele e até a brutalidade dele tinham consertado certos hábitos, Cacheverine apenas observava em silêncio. Seus olhos se estreitaram, tentando entender onde terminava a arrogância dele e onde começava algo diferente. Cacheverine finalmente conseguiu pedir desculpas, a voz ainda tensa pelo choque, e se aproximou para que ele a ouvisse. Cruel Dwight se virou para ela, e então piscou, surpreso de verdade, como se o pedido de desculpa fosse ainda mais impossível do que ele ter sobrevivido. Cacheverine lembrou Cruel Dwight, de forma direta, que ele tinha escolhido salvá-la naquele momento desesperado. Ela admitiu a verdade incômoda: enquanto ele agia para salvar alguém, ela estava pensando apenas na família, na reputação e no próprio sucesso. No mesmo instante, Cruel Dwight voltou ao foco da batalha e gritou instruções, mandando ela prender as pernas do monstro para que ele pudesse atingir o torso. Para Cacheverine, a ordem pareceu confusa, como se ele falasse uma linguagem de batalha que ela ainda não dominava. Segurando a espada longa com força até os dedos ficarem brancos, Cruel Dwight falou mais claramente. Ele disse que entendia o que ela estava sentindo, porque já foi assim, egoísta, preso ao próprio orgulho. Então Cruel Dwight acrescentou com uma risada seca que, se Cacheverine continuasse seguindo aquele mesmo caminho, Young acabaria arrancando todas essas bobagens dela, uma lição brutal de cada vez. Cacheverine ficou completamente imóvel, chocada. Ela olhou para o homem que tinha acabado de salvá-la e não conseguia conciliar aquele Cruel Dwight com o arrogante que conhecia. Quando finalmente conseguiu respirar normalmente de novo, Cacheverine deixou escapar um pequeno sorriso incerto. Se Ian conseguiu mudar alguém como Cruel Dwight, talvez ela também pudesse mudar. Enquanto o sol descia no horizonte e o campo de batalha ficava coberto por sombras vermelhas, mãos pálidas começaram a surgir da terra novamente. Então colunas de luz brilhante explodiram do chão, subindo como se tivessem sido presas dentro da terra por eras. No segundo seguinte, uma explosão sacudiu o campo de batalha. Flutuando sobre a terra destruída, o rei dos cadáveres falou com uma voz pesada como uma lápide. O monstro segurou o próprio crânio com dedos ossudos e chamou todos a abandonarem a mortalidade. Enquanto o rei dos cadáveres falava, Ian apareceu de repente com a espada Stellon em mãos. O monstro zombou do cavaleiro e o chamou de tolo. Ian avançou direto para atacar. Hoje, Ian, cavaleiro da unidade especial, estava frente a frente com Lishan. Ian encarou os olhos ardentes do rei dos cadáveres. Quando Lishan olhou para Ian, pareceu reconhecer algo. Uma explosão lançou Ian pelo ar. O demônio então ficou suspenso no ar. Ian viu o corpo de Lishan se dividir em dois. Lishan declarou que finalmente encontrou quem destruiu a torre. Ian ouviu o nome que saiu da boca do demônio, Bahamut. O corpo de Lishan começou a se transformar em um monstro ainda maior. Pelo continente, rumores falavam de uma torre lendária de magos. Ninguém vivo dizia ter visto a torre com os próprios olhos. As histórias diziam que os magos nunca interferiam no mundo mortal. Mas uma noite a torre simplesmente desapareceu. Lishan não fazia ideia de quem Ian realmente era. O demônio agarrou o próprio crânio e recusou ouvir qualquer explicação. Para Lishan, a destruição da torre foi uma tragédia incomparável. Na mente dele, Bahamut se tornou inimigo de todos os magos. Por isso Lishan decidiu resolver tudo ali mesmo. O demônio lançou uma lança de relâmpago seguida por uma flecha de fogo. Flechas de fogo e raios voaram em direção a Ian. Ian percebeu algo na fúria do Lis. Então Ian notou algo que fez seu estômago gelar. Sem aviso, um vento estranho atravessou as ruínas, frio demais, preciso demais, como se tivesse intenção própria. Ele puxou a capa e o cabelo de Ian, e logo começou a arrastar o corpo dele para trás, centímetro por centímetro, puxando-o lentamente na direção oposta apesar da firmeza dos pés. O sangue de Ian gelou quando um buraco negro se abriu por perto, sua escuridão engolindo a luz como se o mundo tivesse sido perfurado. Aquilo não era um feitiço simples ou uma distorção passageira, era um fenômeno mortal que distorcia ar,
som e espaço, pronto para devorar qualquer coisa que chegasse perto demais. Um brilho vermelho sinistro surgiu no centro daquele vazio terrível, como uma brasa maligna dentro de uma boca sem estrelas. Ian percebeu na hora que ali estava o núcleo do perigo. Se ele não destruísse aquele ponto vermelho, a escuridão só iria crescer e arrastar todos para dentro. De repente, uma luz intensa explodiu exatamente onde a escuridão era mais densa, como se algo tivesse forçado iluminação dentro da ferida da realidade. O ponto vermelho pulsou e começou a disparar raios velozes em todas as direções, linhas finas de luz carmesim cortando o ar como agulhas, bonitas por um instante, mas logo aterrorizantes. Uma voz familiar puxou Ian de volta à realidade, quebrando o efeito hipnótico daquele brilho. A voz zombou dele, perguntando se tinha ficado cego de tanto encarar aquela luz. O sarcasmo era tão típico que acabou estabilizando sua mente. Era Momon, direta como sempre, rejeitando completamente a ideia de que parecia com Lisa Mon. Ela apontou para o próprio corpo com orgulho, dizendo que sua forma era muito superior em aparência e função. Comparada àquele lis grotesco, ela parecia elegância viva. Momon explicou que nem todos os lixes eram iguais. Li Jamon, segundo ela, já estava completamente consumido pela aura da morte, corroído por dentro até restar apenas um corpo sustentado por corrupção. Mesmo alguém que virasse um lis demônio ainda poderia evitar a loucura, desde que mantivesse a mana pura e controlada. Com um núcleo limpo, o espírito e a alma poderiam permanecer intactos. Mas se alguém aceitasse a aura da morte como poder, ela envenenaria o corpo como veneno nas veias. A corrupção se espalharia para a mente, para as memórias e para a identidade. Era exatamente isso que estava acontecendo com Lisa Mon naquele momento. Em breve ele perderia o que restava de si mesmo, nome, propósito, passado. Observando Ian com um olhar distante, Momon mergulhou em lembranças antigas. Ela recordou um estudante da Torre de Magia, um jovem pesquisador brilhante. Um dia, aquele estudante veio até ela com entusiasmo, pronto para mostrar sua pesquisa ao mestre, a própria Momon. Momon fechou lentamente os olhos, como se por um momento estivesse longe da batalha. Ela pediu a Ian que ganhasse tempo. Ainda não tinha mana suficiente para assumir sua forma completa. Ian ficou realmente surpreso ao ouvir que ela pretendia enfrentar Li Jamon sozinha. Então, sem aviso, um dragão quimera apareceu, uma criatura impossível com uma boca gigantesca cheia de presas. O dragão soltou o sopro, e aquilo não era apenas fogo, era pura destruição. Rangendo os dentes, Ian se levantou e saltou entre pedaços de pedra para recuperar posição. Li Jamon segurou o próprio crânio e chamou Ian de Bahamut. Raios de luz explodiram do símbolo mágico, disparando direto em direção a Ian. No instante seguinte, a luz vermelha engoliu Ian completamente. Quando recuperou a consciência, Ian estava sentado de costas para alguém, tossindo como se tivesse voltado de uma febre. Perto dali, Cruel Dwight parecia completamente irritado, mas não conseguia mover nem um dedo. Casha Verlaine estava na mesma situação. Cruel Dwight olhou ao redor, tentando entender se a batalha tinha realmente terminado. Pelo que ele conseguia ver, os zumbis já não estavam mais se regenerando. Os enormes corpos das criaturas estavam espalhados pelo campo, imóveis. Sem conseguir entender o que aconteceu, Cruel Dwight ficou em silêncio. Então eles viram um enorme feixe de luz surgir na direção onde Ian estava. O feixe formava claramente a silhueta de uma cabeça de dragão. Em outro lugar, Lisha ainda segurava o próprio crânio. Mesmo assim, ele ainda queria continuar lutando. Mas seu corpo começou a se quebrar. Isso não pode ser, pensou Lisha. Diante dele, uma silhueta negra segurava uma espada brilhante apontada para seu núcleo. Para Lishan, aquilo parecia o imperador fundador Bahamut novamente. Mas ao mesmo tempo Ian percebeu algo assustador. Ele realmente possuía uma técnica semelhante à de Bahamut. Ian nunca imaginou que precisaria usar seu trunfo naquele lugar. Sempre que abria as 3 fontes de mana dentro dele, uma voz surgia na mente. A voz ordenava cortar 1000 soldados com um único golpe. Era a técnica de espada mágica de um governante. De repente,
O estômago de Yan virou e sangue saiu de sua boca. Ele cravou a espada no chão para não cair. Com apenas um golpe da espada Stellon, toda sua mana foi drenada. A raiva de Yan queimou dentro dele. O demônio antigo gritou ameaças. Um símbolo mágico apareceu no crânio do monstro. Uma boca monstruosa surgiu no corpo do demônio. Lishan lançou uma sequência brutal de feitiços. Lishan gritou com todo o seu ódio, jurando matar Yan. Do nada, Momon apareceu ao lado de Yan como se tivesse atravessado uma fenda no ar. Sem cerimônia, levou um dedo aos lábios, com expressão de repente afiada e autoritária, e fez sinal para ele ficar em silêncio. O gesto tinha mais peso que uma ordem gritada, um aviso urgente de que até a respiração poderia denunciá-los. Quase imediatamente depois que ela chegou, os símbolos mágicos demoníacos que flutuavam no ar começaram a enfraquecer e se desfazer, desaparecendo pouco a pouco como brasas afogadas na água. A mudança era inacreditável, aqueles círculos pareciam absolutos, como se tivessem sido gravados na realidade pela malícia. Mas agora estavam enfraquecendo, como se alguém tivesse cortado silenciosamente sua base. Yan, ainda atordoado e instável, observava de olhos arregalados enquanto os últimos círculos mágicos colapsavam. Em um piscar de olhos, todos os anéis complexos e selos mortais desapareceram de uma vez, deixando apenas o ar vazio e um leve gosto de mana queimada. Ele mal conseguia compreender, era como ver uma tempestade sendo dispensada por uma única mão. Caminhando descalça sobre os escombros como se fossem mármore liso, Momon falou calmamente enquanto sua magia vibrava sob a pele. Ela lembrou Yan de se controlar e parar de posar, avisando para ele não tentar se exibir na frente do monstro. O tom era seco, quase provocador, mas por trás havia disciplina de ferro, aquela que coloca a sobrevivência acima do orgulho. Momon deu um passo à frente e se colocou entre Yan e a ameaça que se aproximava, como um escudo vivo. Mesmo assim, era evidente que ela ainda não tinha terminado de preparar o que realmente precisava para lutar contra Lisamon. Sua postura era controlada, mas seus olhos mediam distância e tempo, como se estivesse comprando segundos com o próprio corpo enquanto construía algo muito mais perigoso em sua mente. Mas, no julgamento de Momon, Yan já estava à beira da morte depois de trocar golpes com o demônio. Não havia luxo de esperar, nem momento seguro para terminar os preparativos. Se ela hesitasse, ele cairia, então escolheu agir, entrando na tempestade porque simplesmente não havia mais nada a fazer. Um grande símbolo mágico cintilante surgiu acima da cabeça de Momon, complexo e perfeito, como uma coroa feita de luz e geometria. O ar ao redor ficou pesado, vibrando com autoridade. Ela disse a todos, sem precisar levantar a voz, que a partir daquele momento deixassem tudo com ela. 3 selos mágicos diferentes se acenderam perto de Momon, brilhando com luz constante e se conectando em uma formação triangular. As linhas pulsavam como se estivessem se comunicando entre si, compartilhando poder e intenção. Acima da palma aberta dela, uma cópia menor e perfeitamente espelhada desses selos flutuava, girando devagar como um pequeno universo sob seu controle. Momon fechou os olhos para se concentrar, isolando o barulho do campo de batalha como se tivesse se trancado em uma sala privada de pensamentos. Uma fina linha vermelha apareceu em sua testa, precisa, quase cirúrgica, como uma marca de foco ou um portão que se abriu. A cena indicava que ela não estava apenas lançando um feitiço, mas invocando algo profundamente pessoal e perigosamente exato. Já que o aprendiz da torre tinha iniciado essa catástrofe, a expressão de Momon endureceu com responsabilidade e uma fúria silenciosa. Em sua mente, a cadeia de causa e consequência era clara. Se o desastre começou sob a sombra da torre, então ela, ligada a esse legado, tinha que assumir a responsabilidade e acabar com aquilo, custasse o que custasse. Uma rachadura cortou o céu escuro como uma lâmina rasgando o tecido, e dela desceu um gigantesco pilar de luz brilhante que alcançava o chão. Parecia menos iluminação e mais julgamento, um enorme feixe vertical conectando o céu à ruína. Poeira e pedras soltas tremiam sob a pressão, como se o próprio mundo estivesse sendo mantido no lugar. Yan ficou olhando, chocado com a presença repentina de Momon e ainda mais com a forma que ela escolheu. De alguma forma,
Ela havia criado um corpo idêntico ao que possuía em vida, proporções humanas, elegância humana e uma sensação assustadora de completude. Não era uma construção grosseira, era uma recriação meticulosa, como se ela tivesse se recusado a deixar a morte decidir sua forma. Concordando com a preocupação silenciosa de Ian, Momon reconheceu suas limitações sem hesitar. Ela estava sem mana, e isso significava que não poderia manter Lee Jamon afastado por muito tempo. Seu poder era preciso, não infinito. Cada segundo que ela permanecia ali era uma aposta, e ela deixou claro que estava gastando sua força restante com cuidado. Foi por isso que Momon disse ao seu fiel cavaleiro, Ian, para olhar bem, olhar de verdade, porque nessa forma ela parecia completamente humana. Ela queria que ele entendesse a ilusão das aparências, a forma como o mestre pode vestir a mortalidade como se fosse roupa. Seu olhar carregava uma insistência estranha, como se ela precisasse que ele lembrasse daquele momento exatamente como ele era. Então ela ofereceu a Ian algo ainda mais inquietante, ver a verdadeira aparência do mestre da Torre dos Magos. O convite foi dito quase casualmente, mas tinha um peso enorme. Ian não fazia ideia de que Momon era esse tipo de figura, alguém cuja identidade ia muito além do campo de batalha e alcançava o nível mais profundo da hierarquia da torre. Até então, Ian sempre achou que Momon era apenas uma das magos da torre, poderosa, sim, mas ainda um membro, não o coração dela. Ele nunca imaginou que ela ocupasse uma posição tão importante, uma autoridade tão central. A revelação mudou sua compreensão de tudo, seu conhecimento, sua contenção e a antiga tristeza por trás de seus olhos. Enquanto a mente de Ian girava cheia de perguntas, o que mais ele poderia aprender com aquele momento? Que vantagem poderia tirar dali? A expressão de Momon se fechou com irritação. Para ela, os pensamentos dele pareciam primitivos, presos demais ao instinto e ao deslumbramento superficial. Ela parecia realmente incomodada que a primeira reação dele diante de seu verdadeiro eu fosse curiosidade, e não compreender o peso que ela carregava. Lee Jamon virou seu olhar ardente para Momon e fez um gesto chamando-a, ordenando que ela fosse com ele e buscasse juntos o ápice da magia. A oferta era grandiosa e venenosa, envolta em ambição. Momon riu, curto, incrédulo, e demonstrou surpresa por o monstro não reconhecê-la nem mesmo naquela forma, como se seus sentidos tivessem sido embotados pela obsessão. A recusa dela desagradou Lee Jamon imediatamente. Sua paciência se rompeu, e ele liberou uma técnica de multiplicação mágica, empilhando feitiços sobre feitiços como uma torre de violência prestes a desabar. Logo vieram chamas infernais, fogo com bordas negras que rasgavam o ar, destinadas não apenas a ferir, mas a apagar seus oponentes de uma só vez. Com olhos aterradores fixos nela, Li Shan redirecionou seu golpe demoníaco diretamente contra Momon, como se ela tivesse se tornado seu verdadeiro alvo. O ataque carregava pura malícia, um golpe feito para quebrar sua compostura e destruir sua autoridade diante de Ian. O ar gritava sob a força, e o chão parecia recuar. Uma explosão incrível detonou, violenta, brilhante e assustadoramente poderosa. Não era fogo comum nem relâmpago, parecia uma tempestade de radiação gama nascida de uma antiga maldição. A onda da explosão varreu o campo de batalha em um rugido, deixando o mundo por um instante branco incandescente, como se a própria realidade tivesse sido superexposta. Ian não conseguiu se manter firme. Mesmo com pernas fortes e uma vontade teimosa, o impacto lançou para o lado, completamente impotente diante do ataque de feitiçaria de um vilão de outro mundo. Seu corpo girou entre poeira e pedras quebradas, e a dor explodiu em suas costelas quando percebeu o tamanho do abismo entre a resistência humana e a antiga magia demoníaca. Ainda sem desistir de seu recrutamento distorcido, Liman gritou em meio à destruição, insistindo para que se juntassem a ele. Ele ofereceu imortalidade novamente, abandonar a carne mortal, livrar-se da fraqueza e viver para sempre ao seu lado. O convite era um veneno sedutor, dito como se a existência eterna pudesse justificar qualquer atrocidade cometida para obtê-la. Uma luz forte e brilhante surgiu diante do demônio, emanando de uma estrutura parecida com um dos troncos das criaturas geradas, mais refinada e focada em seu brilho. Ela iluminava como um feixe concentrado, cortando a fumaça e as sombras. A luz criava um contraste duro contra a escuridão de Lee Jamon, como uma lanterna acesa dentro de uma tumba.
Momon acusou o demônio de piedade, de se agarrar a uma fantasia infantil e reconfortante disfarçada de salvação. As palavras deixaram Lisamon confuso. Ele esperava medo ou admiração, não desprezo. Por um instante, sua expressão vacilou, como se não conseguisse entender como sua misericórdia podia ser vista como fraqueza. Momon chamou seus ataques de grosseiros, quase constrangedores pela falta de refinamento, mesmo ele despejando toda a sua energia maligna neles. Ela parecia nada impressionada, como se o melhor esforço dele ainda fosse amador. Então demonstrou surpresa ao vê-lo usar ainda mais mana, para ela, um desperdício indulgente, não um sinal de verdadeira maestria. Fixando Li Shan com um olhar severo e avaliador, Momon duvidou abertamente da afirmação dele de ter sido treinado na Torre de Magia. Se ele realmente pertencesse àquela linhagem, insinuou ela, não dependeria de repetição bruta e força cheia de ódio. Seu ceticismo cortou mais fundo que um insulto, desafiava a própria identidade que ele parecia venerar. Ferido pelas palavras dela, o monstro rosnou e a chamou de garota arrogante, cuspindo o título como uma maldição. Num acesso de raiva, arrancou uma enorme pedra do chão e a arremessou contra ela com força brutal, abandonando qualquer elegância em favor da violência pura. O pedregulho rasgou o ar com um rugido, como se ele quisesse esmagá-la só para provar que podia. Momon sorriu diante do espetáculo, fria, levemente divertida. Vendo-o recorrer à força bruta depois que sua magia falhou, ela achou a ironia quase engraçada. Nada mal, pensou com sarcasmo afiado, como se estivesse avaliando um aluno desajeitado que ficou sem respostas inteligentes e começou a jogar móveis. Com um simples movimento do pulso, Momon parou o enorme pedregulho no meio do voo tão facilmente quanto pegar uma folha caindo. A pedra ficou congelada no ar, suspensa por um comando invisível, e toda a força por trás dela desapareceu. A exibição de Lisamon não a impressionou nem um pouco. Se algo, só confirmou o quanto ele estava desesperado. Momon pareceu genuinamente surpresa por Lisamon ter esquecido algo tão básico. Círculos mágicos desenhados às pressas e de forma descuidada são fáceis de quebrar. A fraqueza era óbvia para qualquer um com disciplina de verdade. Para uma criatura tão orgulhosa da própria feitiçaria, depender de selos tão grosseiros revelava negligência, e Momon tratou essa negligência como uma ofensa pessoal à arte. Para ela, aquilo era pensamento primitivo, especialmente para um monstro que cuspia malícia e chamava isso de poder. Raios de feitiçaria avançaram contra ela com intenção cruel, mas não conseguiram atravessar suas defesas. Os feixes se dispersavam, se curvavam ou simplesmente se dissolviam antes de alcançar seu corpo, como se a própria presença dela reescrevesse as regras das quais dependiam. O monstro antigo não pôde fazer nada além de suportar suas provocações, obrigado a ouvir enquanto ela recomendava usar mana de forma mais criativa, mais inteligente, como um verdadeiro mago, e não como uma besta furiosa. Suas palavras não eram apenas zombaria, eram instrução transformada em humilhação, cada frase mostrando quanto ele havia se afastado do verdadeiro estudo. E Momon foi ainda mais longe, chamando o uso de energia maligna de atalho de gente preguiçosa, uma muleta para quem não quer se aperfeiçoar. Ela questionou abertamente como um corpo distorcido por tanta corrupção poderia algum dia alcançar o ápice da magia. Sua incredulidade era sincera, quase ofendida, porque para ela a verdadeira maestria exige clareza, controle e disciplina absoluta.